quarto presidente da República, Manuel Ferraz Campos Salles. Nascido em 1941, Campinas, São Paulo, Campos Salles seguiu o destino comum aos filhos de latifundiários da época. Foi estudar Direito na Faculdade de Direito de São Paulo. Como aluno, destacou-se publicando artigos em jornais, trazendo aí pautas abolicionistas e republicanas, tendo ele próprio libertado os escravizados que recebeu de herança de seu pai. Campos Salles é um dos muitos nomes que integram esse movimento de circulação de ideias republicanas que havia sido mencionado aí no vídeo anterior. Ele foi um dos signatários do Manifesto Republicano, esse sim de 1870, e esteve presente na importante Convenção de Itu, de 1873. Tá? É uma espécie aí de gênese da ofensiva republicana que se faria aí a possibilidade, né, de um terceiro reinado governado aí pela futura imperatriz Isabel. Sendo Campos Salles, portanto, um legítimo representante das pautas republicanas que circulavam, ele acabou sendo eleito em 1867 e 1885 como deputado. Com a proclamação da República, Campos Salles assume o primeiro Ministério da Justiça do primeiro governo de Deodoro da Fonseca, tá? Sendo ele aí um dos responsáveis, se não o principal responsável, pelo corte de vínculos entre o Estado e a Igreja, antes mesmo que a Constituição de 1891 o fizesse. Ainda em 1890, ele se elege senador, 1896 se elege governador de São Paulo, até que em 1898 ele se elege presidente da República, que é o que o traz aqui em nosso quarto vídeo sobre a história dos presidentes da República. O mandato de Campos Salles, que vai de 15 de novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902, é marcado pela tentativa de lidar com o agravamento da crise financeira. Para isso, por meio do chamado Funding Loan, o Campos Salles vai tentar renegociar a dívida brasileira com banqueiros ingleses. Tá? Na prática, o que ele consegue aí é uma suspensão temporária da cobrança dos juros e o empréstimo de 10 milhões de libras. Campos Salles criou e elevou impostos, incluindo aí a obrigação de selar os produtos, as correspondências, e taxar o selo que ele obrigou as pessoas a utilizar na correspondência. Tá? Isso aí vai render a Campos Salles, aí, se na época não existia a possibilidade de criar memes, vai render pelo menos a ele o apelido de Campos Selos. O governo de Campos Salles vai assistir aí, polêmicas envolvendo essas taxações, incluindo entre as polêmicas uma greve de cocheiros. Tá? Os cocheiros estavam revoltados com a instituição de uma inspetoria de veículos que obrigava que os cocheiros portassem sempre consigo uma foto. Apesar das medidas, as políticas econômicas não vingaram e diversas empresas faliram e o presidente caiu na impopularidade. Para conter essa insatisfação e contornar os problemas de governabilidade, o Campos Salles vai instituir um sistema que define muito bem o período de república oligárquica no Brasil. Então esse sistema é o sistema chamado de política dos governadores. A política dos governadores foi uma estratégia política que visava garantir a estabilidade e a governabilidade do governo federal durante a república oligárquica. O sistema funcionava da seguinte forma: primeiro, estabelecimento de aliança política entre o governo federal e o executivo estadual. Na prática, o presidente fornecia apoio, suporte e autonomia da máquina, da estrutura, do sistema, em troca de lealdade política. Segundo, comissões verificadoras de poderes. Tá? Foram criadas pelo governo federal comissões que visavam validar ou invalidar os mandatos dos deputados eleitos. Na prática, isso permitia com que o governo federal controlasse e garantisse que apenas os deputados apoiados pelos governadores e que por sua vez também apoiassem o presidente ocupassem vaga no Congresso. Terceiro fator ligado à política dos governadores: coronelismo. Tá? Então, aqueles líderes influentes locais, chamados de coronéis, eles integraram também o pacto da política dos governadores. E de que forma? Esses coronéis detinham um grande poder de influência local e passaram a ser responsáveis para garantir que nessa área de responsabilidade
os votos fossem direcionados apenas para o candidato do sistema. É claro que, sendo na época um voto aberto e não secreto, esse voto era um voto a cabresto, ou seja, um voto baseado na violência, baseado na fraude, baseado na concessão de favores pela administração pública. Por fim, o quarto, mas não menos importante, a política do café com leite. Ainda que não seja uma expressão consensual entre os historiadores, é aqui que nasce o pacto de revezamento no poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, o que vai consolidar aí mais ainda a política dos governadores. Importante dizer que se a política dos governadores de fato garantiu a estabilidade do Brasil República, uma certa estabilidade para o Brasil República, por outro lado, ela também vai ser responsável pela perpetuação das elites agrárias no poder e pela exclusão de grandes parcelas da população aí do processo político. Segundo informações extraídas da própria autobiografia do Campos Salles, este foi um dos primeiros, se não o primeiro presidente a comprar a opinião pública. Então, a fim de evitar a circulação de específicas notícias, Campos Salles pagou alguns jornais. E que notícias seriam essas? Escândalos de corrupção, problemas envolvendo a taxação, o aumento de impostos? Não, nada disso. Acontece que Campos Salles foi flagrado com uma amante dentro do Palácio do Catete. E para impedir que essas informações viralizassem, ele comprou a imprensa. Ainda no governo Campos Salles, foi definido aí o litígio entre Brasil e França, acerca da fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Então, nesse momento, o rio Oiapoque passa a ser a nossa fronteira superior norte. Ao final do governo Campos Salles, ainda que tenha finalmente havido uma diminuição da inflação e uma razoável melhora nas contas públicas, o presidente precisou ser escoltado após transmitir o cargo, tá? Então, deixando o Palácio do Catete, Campos Salles enfrentou uma multidão raivosa que o agredia aí com legumes e pedras. O quarto presidente do Brasil morreria em 1913, aos 72 anos, de embolia cerebral. Deixou esposa, filhos, netos e, ironicamente, muitas dívidas.